Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, pessoal que está em casa. Sejam todos bem-vindos a mais uma noite de trabalho, uma noite de palestra. Que a paz de Jesus possa envolver a todos nesse momento. Tem alguém pela primeira vez aqui? Depois, se quiser esperar para a gente conversar ou tirar alguma dúvida, pode ser comigo, com o Reginaldo, com a Inês lá, tá? Sejam bem-vindos, viu? Bom, nós vamos fazer uma prece de abertura, como sempre. E eu sempre digo, né? A gente tem que começar as nossas orações agradecendo a Deus pelo dia de hoje, né? Um dia inteirinho de oportunidades que Deus nos deu para a gente poder fazer o bem, né? Consertar o que não está muito certo. Então foi um dia inteirinho de oportunidades. E também de muita proteção, né? De Deus. Então nós vamos começar agradecendo, né? Sempre no fim do dia, tirar um minutinho para agradecer a Deus, né? A bênção de mais um dia de trabalho, todos com saúde, né? Então vamos fechar os nossos olhos agora. Respirar bem fundo esse momento, onde estamos acolhidos pela espiritualidade aqui presente, os mentores de luz, nos acolhendo nesse momento com todo carinho, com todo amor. Vamos agradecendo a Deus pelo dia de hoje, pelo nosso trabalho, agradecendo a Deus pelos livramentos que tivemos, pela proteção, pelos pequenos milagres que acontecem em nossas vidas, passam desapercebidos. Te agradecemos a Deus por tudo de bom que nos faz, pela sua proteção, pelo seu amor de Pai. E assim, unidos num só pensamento, numa só energia, de mãos dadas com os nossos mentores espirituais, vamos dizendo assim, mentalizando Jesus: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, agora e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Então, agora, passar a palavra para o nosso palestrante da noite, que hoje nós vamos ter o privilégio de receber o Reginaldo, que é o nosso presidente, com o tema A Maior de Todas as Virtudes. Vou passar a palavra a ele. Fica à vontade, Reginaldo. Obrigado. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui, né, novamente, ter tido esse convite, porque apesar, né, da Cláudia falar que eu estou o atual presidente, eu também tenho o convite para vir aqui, né? Elas aqui, eles, enquanto trabalhadores, eles estão livres para convidar e para escolher palestrantes, então também sou um convidado aqui hoje, né, um palestrante. Então, boa noite a todos, né? Eu espero que nós tenhamos tido, né, bons momentos de festas, né, de final de ano, e que sempre com os nossos amigos, com os nossos parentes, com os nossos irmãos, né? E um feliz 2023 a todos, né? Nós tenhamos sempre um ano melhor do que os anteriores, né? É isso que nós sempre procuramos, né? Sempre ter dias melhores, horas melhores, anos melhores, né? Então, é para isso que nós trabalhamos, para isso que nós buscamos sempre sermos melhores, né? Melhores do que nós mesmos, né? Melhores do que fomos ontem, somos hoje, e amanhã com certeza temos que trabalhar para sermos melhores do que somos hoje. E esse tema de hoje, a maior
virtude de todas, ela vem muito ao encontro deste princípio, né, desse pensamento. E quando nós falamos de virtudes, né, nós vamos falar ainda bastante disso, né, durante 30, 40 minutos, mas quando nós viramos o ano, né, quando nós tivemos essa virada de ciclo, né, nós nos programamos, né, nós fazemos promessas, nós fazemos um trato conosco mesmo, não, porque esse ano eu vou fazer isso, aquilo. Depois nós acabamos vendo que nós não cumprimos quase nada. Mas nós sempre temos essa premissa, né, de pensar que o ano que vem vai ser melhor do que o anterior. E quando nós falamos sobre virtudes, né, tem tudo a ver. Porque quando nós vamos melhorando as nossas virtudes, os nossos dias vão sendo melhores, os nossos anos vão sendo melhores, as nossas encarnações vão sendo melhores, né? Como nós temos certeza, né, da pré-existência do espírito pré e pós, né? Hoje nós estamos encarnados num corpo físico, mas nós já encarnamos muitas vezes e vamos encarnar tantas outras. Então, a cada encarnação nova, novas experiências, novas perspectivas, né? Novas promessas também, por que não? E vamos trabalhando isso para que nós sigamos sempre em frente. Deixa eu pegar aqui. Então vamos... nós sempre iniciamos pelo conceito, né? O que seria então, o que é então uma virtude, né? Nada melhor que nós começarmos pelo conceito. Então, virtude vem do latim virtus, que é uma qualidade, né? Quando eu falo de qualidade moral, e é uma virtude, nós já vamos começando a perceber por que é que nós temos que tomar bastante cuidado e bastante atenção para esse tema quando nós falamos em evolução espiritual, né? O que segue os preceitos do bem de normas, não é normais, normas morais, tá? Então, é o que segue o preceito do bem, né? Característica do que expressa boa conduta em conformidade com o correto, aceitável ou esperado por uma religião, pela moral e pela ética. Sabemos que a doutrina espírita ela é baseada em um tripé, que é religião, filosofia e ciência, né? Temos sempre que tomar bastante cuidado em não transformar a doutrina espírita apenas em religião. Nós temos que olhá-la pelo tríplice aspecto: religião, filosofia e ciência, né? Quando nós falamos de virtude, quando nós falamos sobre conceitos, nós vamos estar tratando a parte filosófica, né? Então, muito do que nós vamos falar aqui hoje, se nós formos assistir palestras de filósofos ou estudar filosofia, nós vamos ver, né, e falar um pouquinho mais sobre moral e sobre ética, né, que são conceitos que se confundem. Seria interessante nós entendermos eles antes do que nós partimos direto para os conceitos de virtude. Tá? Então, virtude também pode ser entendida como disposição habitual para a prática do bem, probidade e retidão, né? Sempre olhando para frente e tentando fazer o melhor. Revela aptidão para uma determinada boa ação. Então, eu tenho uma aptidão para uma boa ação, né? O que é isso? Quando existe a oportunidade, eu vou lá e estou pronto para atender, né? Muitas pessoas ainda precisam treinar isso, inclusive nós, né? Nós não estamos totalmente preparados, 100%, né? Mas nós vamos trabalhando, né? Então, quando nós temos a oportunidade para desempenhar, para executar e para fazer uma boa ação, nós temos que estar prontos a ela. Uma verdadeira inclinação que expressa boa conduta. Eu quis colocar essa palavra inclinação, por quê? Porque se nós somos seres espirituais, né, que já encarnamos muitas vezes, né,
nós trazemos das nossas últimas encarnações algumas inclinações. Nós trazemos conosco o nosso cofre de memórias. Né? Nesse cofre tem tudo o que eu executei, tudo o que eu fiz de bom e também tudo o que eu fiz de mal. Porque falava isso ontem ainda, né? Se nós somos seres espirituais que estamos encarnando, essa atual encarnação é a nossa melhor versão, certo? Eu acho que todo mundo concorda com isso. Hoje, a nossa melhor versão é essa que está aqui hoje, de cada um. Porque é a versão mais evoluída. Né? Então, imagino que nós éramos encarnações anteriores. Né? Imagino que nós éramos 3, 4, 5, 10 encarnações antes. Se hoje nós já não somos muito fáceis, imagine antes, como nós éramos, né? Então, é um treinamento, né? É um despertar que nós precisamos ter para buscar nas nossas ações atuais as nossas inclinações de encarnações anteriores. Também pode ser, que tem gente aqui bastante jovem, mas como já temos alguns em meia idade, hoje, né, nós podemos já olhar para trás, 20, 30 anos para trás, e olhar o que nós éramos. Com certeza, nós somos melhores hoje. Que a evolução, ela é constante. Ela pode ser acelerada, se eu conseguir fazer algumas coisas boas. Ela pode ficar mais estacionada, mas nós sempre evoluímos. Nós nunca regredimos. Então, se nós sempre evoluímos, nós somos sempre melhores. Pode ser que eu poderia ser hoje uma pessoa muito melhor? Com certeza sim. Né? Mesmo porque, quando nós somos mais jovens, às vezes nós não damos tanta importância. E aí a vida passa e fala assim, poxa vida, perdi tempo. Né? E aí hoje nós vamos correr atrás dele. Então nós temos que prestar bastante atenção nessas inclinações. Porque são elas que demonstram o que eu era e como eu tenho que me modificar. Porque nós estamos aqui para quê? Quando falamos sobre virtudes. Nós estamos buscando a transformação. Principalmente a transformação moral. Essa transformação, ela é diária e ela tem que ser trabalhada. Ninguém se transforma sem trabalho. Né? Tudo tem que ter o seu trabalho, às vezes até um sacrifício, para uma transformação moral. Para que nós possamos evoluir, para que nós possamos ser melhores a cada dia. E é muito importante nós verificarmos isso, as nossas inclinações. Eu não preciso fazer, lógico, a ciência está aí para ser usada. Mas eu não preciso fazer um trabalho, né, de regressão para saber o que eu fui, né? Antigamente, em outras encarnações, se eu tiver atenção nas minhas atitudes atuais, ou nas minhas atitudes dos meus últimos anos, né? Ou até onde eu lembro, eu me lembro, sei lá, dos 10 anos em diante. Vamos voltar lá atrás e ver, né? Então, o que nós somos hoje é reflexo desse acumulado das encarnações. Virtude também pode ser entendida como um conjunto de qualidades que constituem uma pessoa de bem. Que venha a ser uma pessoa de bem. Uma pessoa que pensa na sua própria evolução, que trabalha por ela e pensa na evolução dos outros. Nós somos todos irmãos. Eu vou falar isso mais uma vez hoje. Somos todos filhos de um mesmo Pai e vamos todos chegar ao Pai. Só que para isso nós precisamos trabalhar. Nós precisamos trabalhar a nossa evolução e precisamos trabalhar a evolução dos nossos irmãos. De que forma? Dando exemplo, ajudando, encorajando. Quando alguém precisa, você vai estar lá pronto para atender. Que são aquelas aptidões para boas ações. Né? Vamos trabalhar isso. Nós não estamos aqui a passeio. Nós estamos aqui para nos ajudar. Compartilhamento. Temos que nos auxiliar sempre.
Nós somos seres individuais. Nossa evolução, ela é individual. Mas somos seres que vivemos em sociedade. Somos seres que estamos inseridos numa sociedade não por acaso. Porque nós precisamos interagir, nós precisamos buscar auxílio quando precisamos e precisamos auxiliar quando as pessoas necessitam. É para isso que nós estamos aqui, principalmente. Né? Virtude é uma qualidade moral. Virtude é uma qualidade moral. Um atributo positivo de um indivíduo. A disposição do indivíduo de praticar o bem e não é apenas uma característica. Trata-se de uma verdadeira inclinação. Falando novamente de inclinação. Não é uma característica. Não é porque ele é assim. Não, é uma inclinação. É que ele já construiu isso ao longo do tempo. Ele conseguiu construir, né? Nós estamos aqui hoje, como foi falado, nossa melhor versão. Cada um de nós construímos essa melhor versão. Cada um de nós trabalhamos, cada um de nós fizemos, às vezes, sacrifícios para que essa melhor versão esteja aqui hoje. Então, é uma inclinação, né? Praticar o bem também. Né? Não é apenas uma característica, não é alguém que fala assim, ele gosta de ajudar o próximo. Não é isso, não é uma característica. Ele é assim. Né? Isso, logicamente, quando as ações elas são verdadeiras, né? Elas não são forçadas, é uma coisa natural. Então é uma inclinação natural. Ela já aprendeu que ela precisa fazer o bem. Assim como nós aprendemos que nós não podemos fazer o mal. Se nós somos seres hoje, que é a nossa melhor versão, nós já fomos muito piores. Se hoje eu sei que eu não posso mentir, é porque eu já menti muito e já aprendi que não posso. Paguei o preço, né? E já aprendi que não posso mentir. Se eu sei que eu não posso me corromper, é porque eu já corrompi muito, já fui muito corrompido também, e já sei hoje que não posso. Por quê? De graça? Não, eu aprendi. Né? Tudo que nós sabemos hoje que não podemos fazer, nós já fizemos em encarnações anteriores e aprendemos que não podemos mais. Né? E aí estão as nossas inclinações. Assim como vale também para o lado negativo. Né? Tudo que eu faço que eu não sei, ou que as pessoas falam para mim que eu não deveria fazer, ou que eu sei que eu não deveria mais continuo fazendo, também é uma má inclinação. Né? Então, por isso que quando nós estudamos as virtudes, é muito importante, porque existe a virtude e a má inclinação. Né? Nós vamos falar também sobre isso ainda. Né? Então, nós temos que trabalhar isso. São todos os hábitos constantes que levam o homem para o caminho do bem, obviamente. Né? Se eu consigo fazer uma transição boa, se eu consigo ajudar o meu próximo a fazer o bem, né? Acumular virtudes e melhorá-las cada vez mais, né? Eu vou estar seguindo para o caminho do bem, não tem dúvida. E aí, nós falamos aí anteriormente, antes de entrar, né, na virtude mesmo, acho que é interessante nós falarmos e distinguirmos a ética e a moral. Porque esses dois conceitos, esses dois termos, eles se confundem. Né? Muitas vezes nós entendemos uma coisa como sendo a outra. E é interessante a gente discernir, e nós estamos aqui para isso também. Né? Nossa evolução, a nossa evolução moral, ela só consegue ter sucesso depois da evolução intelectual. Então eu preciso evoluir intelectualmente antes, para depois eu conseguir evoluir moralmente. Eu preciso conhecer a coisa antes, para depois eu colocá-la em prática. Né? Então eu preciso saber, né, mesmo que vagamente, o que é moral e o que é ética. Porque são conceitos que nós usamos no nosso dia a dia, o tempo inteiro.
Então, olha lá, moral representa os hábitos e costumes de uma sociedade. Nós falamos que nós somos seres individuais, mas que fazemos parte de uma sociedade, né? A palavra moral é de origem latina e vem de moralis, que tem como significado tudo o que é relativo aos costumes. Moral, então, o que é? São hábitos e costumes de um grupo, de uma sociedade, de uma comunidade, né? De um grupo maior ou grupo menor. Então, é tudo o que esse grupo tem como um conceito que é certo e o que é errado. Eu estou inserido em um grupo, né? Onde existe um senso comum do que é certo e do que é errado. E aí, em cima disso, eu vou trabalhando essa minha moral, em cima do grupo que eu estou inserido. Nós vamos entender melhor isso quando nós falarmos de ética, né? A ética é um comportamento moral individual, racionalizado. Eu tenho que usar a minha razão. Eu só consigo usar a minha razão de uma forma objetiva e de uma forma positiva quando eu acumulo conhecimento. Quando eu consigo acumular conhecimento, eu consigo pensar racionalmente de uma forma positiva e de uma forma objetiva, de uma forma que vai me levar adiante, né? Então, é um comportamento moral individual, racionalizado e uma espécie de filosofia da moral. A palavra ética vem do grego ethos e significa jeito de ser, modo de ser e caráter. Então, a diferença básica é esta. Quando nós falamos de moral, são os conceitos de certo e errado, aceitável e não aceitável, de um grupo. Quando nós falamos de ética, é individual. Então, eu posso estar dentro de um grupo onde o conceito de alguma coisa é positiva, mas eu tenho como individualmente raciocinar em cima e realmente fazer as minhas escolhas do que é certo e do que é errado. Nós vamos falar bastante ainda sobre escolhas. Fazer as minhas escolhas. Como que eu faço as minhas escolhas? A partir do meu senso ético. A partir daquilo que eu acredito. A partir daquilo que eu já aprendi que é certo e que é errado. De onde que eu aprendi? Do meu conhecimento. Das minhas experiências. Nessa vida e em vidas anteriores. Então eu tenho que buscar. Mas nós vamos entendendo. A ética e moral são dois termos geralmente confundidos, né? Que nós falamos. Então, geralmente nós confundimos isso daí. Seguindo em frente, a ética é o conjunto de valores e princípios que usamos para decidir nossa conduta. Então, são escolhas. E as minhas escolhas são baseadas em cima do que eu acredito. Em cima da ética. Em cima dos meus conceitos de certo e de errado. A partir daí, eu consigo fazer escolhas. Se as minhas escolhas forem boas, é porque eu já tenho um conhecimento adequado sobre aquele assunto e os meus conceitos eles são favoráveis para que eu faça escolhas boas. Mas nós fazemos escolhas ruins também. Mesmo hoje, nós fazemos. E por que nós fazemos escolhas ruins? Primeiro, por teimosia, às vezes. Mas eu sei que está errado, eu vou lá e faço. Né? Outras vezes é porque eu desconheço. Eu desconheço, simplesmente. Eu não aprendi ainda aquilo. Então eu acabo fazendo uma escolha errada. Mas aí eu tenho que aprender nessa escolha errada para que na próxima vez eu não cometa o mesmo erro. Né? Por isso que é um conjunto de conhecimentos pessoais que vão oportunizar as minhas escolhas. Decisão baseada em 3 perguntas. Que eu quero, eu posso e eu devo. Tá? Muitas vezes eu quero algo, mas eu não posso. Muitas vezes eu posso, mas eu não quero. E muitas vezes eu quero, posso, mas não devo. Tem N situações que nós não vamos entrar nelas agora. N situações. Eu quero, eu posso, mas eu não devo. Por quê?
por causa do meu senso moral de tudo que eu já aprendi. Se eu estou dentro de uma comunidade, de uma sociedade, que a moral diz que aquilo não é correto, eu quero e eu posso, mas eu não devo. Por quê? Por causa da moral. Então vocês veem como, apesar de conceitos distintos, eles são muito juntos. Eu preciso, para ter êxito, eu preciso usar os dois. Eu preciso ter muito forte os meus conceitos éticos e os meus conceitos morais, para que eu possa buscar situações melhores e que as minhas tendências sejam sempre melhores, para que eu possa formar o meu caráter, para que eu possa formar o meu futuro. Então são escolhas, né? Ética é escolha. Quando nós falamos em escolha, aí nós vamos lembrar de um termo muito falado, muito estudado e muito conhecido dentro da doutrina espírita, que é o livre-arbítrio. Todos nós temos o livre-arbítrio para fazer aquilo que nós bem entendemos. Mesmo que muitas vezes eu não quero, eu não posso, eu não devo, eu vou lá e faço. Né? Tenho certeza que cada um de nós, se pensarmos, nós vamos encontrar situações que eu não queria, eu não podia, eu não devia e eu fiz. Por quê? O livre-arbítrio. Então eu tenho um livre-arbítrio para decidir o que eu quero, o que eu posso e o que eu devo. Né? E aí eu vou fazer as minhas escolhas a partir disso. A partir dos meus conceitos, né? Do que eu quero, do que eu posso e do que eu devo. Para que as minhas ações sejam bem-sucedidas e as minhas escolhas sejam boas, os 3 quesitos têm que estar contemplados positivamente. Eu tenho que querer fazer, tenho que poder fazer, eu tenho e eu devo fazer. Aí nós podemos fazer sem culpa. Né? Eu sei que aquela ação não está me prejudicando e não está prejudicando ninguém. Né? Nós temos um senso comum e um trato, por exemplo, né, na nossa diretoria, que todas as decisões elas têm que ser tomadas em consenso. Todas as decisões elas têm que ser direcionadas, depois elas precisam ser discutidas e todos os diretores precisam concordar. Não é que eles precisam concordar forçadamente. Cada um de nós temos o nosso livre-arbítrio para concordar ou não. Ou, e falar assim, olha, eu concordo, mas se nós fizéssemos assim, não seria melhor? E nós vamos discutindo. Por que isso? Porque nós somos um grupo pequeno, mas que representamos uma casa espírita, que ao mesmo tempo não tem dono, mas todos nós somos donos. A partir do momento que nós frequentamos a casa, que nós colaboramos para que essa luz esteja acesa, nós somos donos também. Só que não existe um dono, um sócio, né? Um proprietário. Né? Existem colaboradores, existem associados, existem frequentadores, né? Existem assistidos, existem uma comunidade. E quando nós falamos de moral, por exemplo, nós estamos aqui numa comunidade. Dentro dessa comunidade existem os preceitos do certo e do errado. Então, quando eu faço parte de uma comunidade, que é uma casa espírita, por exemplo, eu sei o que eu posso e o que eu não posso fazer. Aí é o senso moral. Né? Se eu vou lá e faço, ou errado ou certo, estou usando a ética para discernir se eu, para escolher se eu faço ou não. Mesmo porque se eu não concordar com esse senso moral, eu vou embora. Simplesmente. Não preciso ficar também. Assim como provavelmente já deve ter acontecido com todos ou com a maioria de nós, de estarmos frequentando locais que não eram convenientes a nós e acabamos indo embora. Né?
Eu não vou fazer, me desculpe se alguém frequenta, mas eu não vou frequentar um baile funk, por exemplo, se eu sei que lá tem drogas, que lá tem prostituição, que lá tem coisas. Para o senso moral daquele grupo, é tudo correto. É tudo aceitável. Né? É aceitável você frequentar um ambiente desse, usar droga. Né? É aceitável. Agora, enquanto um ser individual, eu tenho os meus valores éticos para saber se eu vou frequentar ou não. Né? É por aí que nós temos que seguir. Então, é liberdade de escolha. Quando nós falamos de moral e de ética, nós sempre lembramos dos valores. Né? Valores morais, valores éticos. Né? O que seriam, então, esses valores? Né? Primeiro, falando de valores humanos. São os princípios que orientam as ações e os comportamentos das pessoas. Então, os valores humanos são os princípios que orientam as ações e os comportamentos. Certo? Esses valores são construídos culturalmente. Eles servem de base para o desenvolvimento humano pelas relações interpessoais com a natureza e com o mundo. Então, são valores que o indivíduo usa para interagir em um grupo. Tá? Quando nós falamos de valores morais, lembrando que moral é sobre uma comunidade, é sobre um grupo. São juízos construídos socialmente, certo? Fundamentados na ideia do bem, do que é certo ou errado, para aquele grupo, socialmente. Né? Aí vale o exemplo que nós vemos da Casa Espírita, vale o exemplo que nós vemos do baile funk, vale vários outros exemplos. Né? Então, os valores morais são aqueles que o grupo pratica. E os valores éticos representam os princípios gerais que devem orientar as pessoas em seu convívio social. A ética nasce da compreensão de que se as ações do indivíduo afetam diretamente o outro, afetando para o bem ou para o mal. E é quando nós falamos quando nós temos que tomar uma decisão, na maioria delas, uma ou outra só, que é uma decisão totalmente individual, mas a maioria delas, ela é uma decisão que vai me comprometer e vai comprometer um grupo. Se eu estou num grupo de 100 pessoas e fizer mal para uma pessoa, está errado. Eu tenho que repensar. Eu tenho que rever. Por quê? Porque fez o mal. Mas é uma pessoa só. É uma pessoa. Essa pessoa poderia ser eu. Né? Então, é uma pessoa que perdeu. 99 ganharam. Mas uma pessoa perdeu. Está errado. Temos que repensar as nossas escolhas. Quando existem perdas, quando existem danos, quando existem prejuízos. Né? Então, se nós começarmos a pensar assim, dentro em breve, daqui a alguns anos, a sociedade vai estar melhor. Quando nós começarmos a pensar que nós somos seres individuais, mas que estamos inseridos em um grupo, nós vamos pensar sempre em grupo. Nós vamos pensar sempre no senso comum. Né? Nós somos ainda muito imaturos para isso. Né? Sem entrar em política, mas citando, né? Nós acabamos de passar por uma eleição onde quem votava em um votava não em um, mas contra o outro. Está errado. O que eu preciso fazer para escolher um candidato em que eu vou votar? É o que vai garantir uma sobrevivência normal, natural, para a população como um todo. É difícil? É difícil. Nós temos isso hoje? Nós não temos isso hoje ainda. Então eu tenho que minimizar perdas. Se eu não consigo maximizar, eu tenho que minimizar. Então eu tenho que fazer as minhas escolhas em cima daquilo que é o menos pior. Né? Mas vamos seguir adiante. Virtudes. As virtudes são, voltando para as virtudes, são características dos seres humanos
relacionadas à excelência e à boa conduta, como coragem, integridade e honestidade. Honestidade é um termo muito importante. É um termo que nós falamos muito dela, sobre a honestidade. Mas a honestidade, ela é muito difícil. Por quê? Porque eu vou ser honesto quando eu não estiver prejudicando ninguém. Ninguém. E nós não conseguimos isso ainda. Nós tentamos ser honestos, nós fazemos o possível para sermos quanto mais possível. Mas é difícil ainda você fazer o correto integralmente. Porque nós estamos ainda no caminho, né? Nós somos seres que estamos evoluindo, mas ainda somos muito imperfeitos. Ainda temos que buscar a perfeição. Vamos chegar lá? Vamos, mas vai demorar, né? A boa notícia é que nós temos condições para isso e que nós vamos conseguir. Mas a má notícia é que vai demorar. Vai demorar um pouco, né? Nós não podemos querer tudo para ontem, né? Nós falávamos aqui ontem, eu e o Kelman, também sobre isso, e com outra pessoa antes. Se nós começarmos hoje a investir em educação de base, nós vamos ter uma sociedade melhor daqui a 30 anos, no mínimo, né? Só que precisa investir em educação de base. É importante investir em universidade? É muito importante investir em universidade. Mas precisa investir em educação de base. Nós precisamos investir nos conceitos morais dentro da família, que hoje em dia são vários modelos de família que nós não precisamos falar disso aqui. Família não quer dizer que tem que ser um pai, uma mãe e os filhos. Família, onde existem várias pessoas que estão trabalhando com o mesmo objetivo, é uma família. Vocês lembram da Copa, não sei qual é, da família escolar, né, que eles falavam? Família escolar. Por quê? Eles quiseram colocar esse conceito porque para dar a conotação que todos estavam remando para o mesmo barco, muito embora alguns não estivessem, né? Então nós temos que buscar essas famílias, né, dentro das nossas comunidades, né? É o que nós falamos também quando nós tratamos da diretoria da Casa Espírita. É uma família, né? Nós estamos aqui buscando o bem comum e nós vamos também auxiliando a nós mesmos, né? Os valores são aquilo que acreditamos ser o correto e por onde medimos as nossas ações. Livro dos Espíritos. No livro 3º, que tem o título Leis Morais. No capítulo 12, intitulado Perfeição Moral. Questão 893, Kardec pergunta: qual a mais meritória de todas as virtudes? Então Kardec fez perguntas aos espíritos, que estão compiladas no livro dos Espíritos, no livro dos Médiuns também, mas no livro dos Espíritos, que nós estamos falando aqui, que ele fazia perguntas e esperava as respostas. Quando eram várias respostas iguais ou semelhantes, ele publicava. Então ele perguntou lá, qual a mais meritória de todas as virtudes? Qual é a que tem mais mérito? Né? Se nós temos várias virtudes, qual é que tem mais mérito? E aí, os Espíritos responderam, e aí nós vamos ter que ler. Todas as virtudes têm o seu mérito, porque todas são indício de progresso no caminho do bem. Todas as virtudes nos levam a ser pessoas melhores, então todas elas têm o seu mérito. A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento das tendências. Vocês lembram quando nós falamos que nós éramos espíritos piores antes? E nós trazemos tendências. Então ele diz que há virtude quando nós temos resistência a essas más tendências nossas.
Porque nós temos, nós não podemos nos enganar. Nós temos más tendências que, se nós deixarmos, elas nos levam para o buraco. Então nós temos essas más tendências. Então, uma virtude está da resistência voluntária. Eu quero ser resistente a essas minhas más tendências, né? Mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem segundas intenções, sem segunda intenção, né? A mais meritória é aquela que se baseia na caridade mais desinteressada. Eu grifei em azul porque nós vamos tratar disso daqui a pouco. Caridade desinteressada, né? Então os Espíritos dizem que a mais meritória é a caridade. E nós vamos ver por que a mais meritória é a caridade. Então, caridade, conceituando, é ação impulsionada por um sentimento de amor e por nós desenvolvidas em favor do próximo. Mas aí ficou um pouco simplório, que nós podemos praticar a caridade para conosco também. Sempre que nós fazemos algo de bom para nós, nós estamos sendo caridosos conosco também. Mas é mais fácil entender a caridade quando nós praticamos o bem ao outro, né? Quando nós praticamos o bem ao outro é mais fácil. Expressão de bondade, de compaixão, né? Expressão de bondade, de compaixão. Auxílio ao próximo, sem cobrança, sem pedir nada em troca, sem impor condições. Eu vou te ajudar, mas né? A gente vê isso daí. Eu vou te ajudar, mas é a última vez, tá? Eu vou te ajudar, mas vê se depois você me ajuda também naquilo lá, né? Aí não é caridade. Caridade é sem nenhum tipo de pretensão, sem cobrança, né? Bondade e compaixão. Olha lá. E colocar o nosso coração na mão do outro, né? É dar amor, é dar afago, é dar incentivo, é dar motivação. Muitas vezes é carregar o outro no colo, né? Respeito, importantíssimo, né? E hoje nós vivemos, inclusive, uma época, uma fase que as pessoas não têm respeito pelas outras, né? O vizinho coloca o som no último volume, ele não está nem aí se o outro está se incomodando com isso, né? Então, é respeito, né? Respeito por opiniões. Mesmo que eu não concorde com elas, eu tenho que ter respeito, né? Chico Xavier diz o quê sobre caridade? Quem pratica o bem coloca em movimento as forças da alma. A alma é individual, né? Como que nós conceituamos a alma quando nós estamos tratando, estudando a doutrina espírita? A alma é o espírito encarnado. Então nós, né, temos uma alma hoje. Nós somos espíritos, né? E para nós entendermos bem o que é alma e espírito, então, olha, a alma ficou conceituado como um espírito encarnado. E é individual. Todos nós somos seres individuais. Quem pratica o bem coloca em movimento as forças da alma. É a ação individual. Cada um precisa ter a ação individual. Caridade, segundo o Espiritismo, é o exercício do verdadeiro amor. Aí nós vamos chegando, entendendo melhor. Amor puro, incondicional, sem interesse de qualquer recompensa. E ao mesmo tempo um dever de cada indivíduo para com os demais, em todas as circunstâncias. É um dever de cada indivíduo para todos os demais. Todos, são todos. Todos, são todos. Não deixou ninguém de lado, né? Então é o meu dever de contribuir para todos os demais, os que estão ao meu alcance,
né? Aí quando nós falamos sobre consciência ecológica, tudo tem a ver com o senso de dever para com todos os demais, né? É uma ação efetiva. Não é algo que você, hoje eu faço, mas amanhã eu posso não fazer. Todos os dias e todas as horas. É efetiva. É sempre. Indiscriminadamente. Sempre para com todos. Não se restringe à benevolência material ou ao sentimento de piedade em favor de alguém que esteja em situação de inferioridade ou relação àquele que o pratica. A caridade material, ela é importante? É importante. Nós aqui na Casa Espírita, nós fazemos distribuição de cestas básicas, distribuição de produtos de higiene pessoal, distribuição de produtos de higiene e limpeza. Por quê? Porque é importante, as pessoas não têm dinheiro para comprar, se você tem, você vai lá, compra e doa. Né? É caridade isso? É caridade, mas não é isso só que é caridade. É uma caridade material. A caridade engloba muito mais coisas, né? É importante você dar uma cesta básica? É importante você doar uma cesta básica. Mas é importante também você ver se aquela pessoa está bem, se aquela pessoa está doente, se ela está saudável, se ela está com algum problema pessoal, se ela está passando por algum tipo de dificuldade a não ser a fome, a falta de alimento, né? Aí é que nós vamos começar a ter um sentimento de caridade. Por quê? É a ação efetiva, é o amor na prática, né? Então nós precisamos prestar atenção nisso. A caridade material é importante? É importante. Não tem jeito, né? Existem situações que você precisa doar ou você precisa receber uma doação. Não tem jeito, né? Mas a partir daí você precisa também se preocupar com outros valores. Você precisa também procurar saber se aquela pessoa precisa de mais alguma coisa. Não é dar a cesta básica, virar as costas, só se vira agora. Não é isso, né? É muito mais que isso. Virtudes, segundo Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, ele escreveu várias cartas, entre elas a primeira carta aos Coríntios, que ele diz lá, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Estas três virtudes, porém a maior delas é a caridade. Fé, esperança e caridade. Eu tenho que ter fé em Deus primeiramente, mas eu tenho que ter fé em mim, eu tenho que ter fé no mundo melhor, eu tenho que ter fé, eu tenho que acreditar, eu tenho que buscar informações e acreditar que as coisas vão melhorar. Eu preciso ter esperança que as coisas vão ser cada vez melhores a partir das nossas ações. E eu preciso fazer a caridade, segundo Paulo, é a maior delas. E aí tem uma partezinha dessa carta que é muito bonita e nós destacamos. Se eu falar a língua dos anjos, se tiver o dom da profecia e penetrar todos os mistérios, se tiver toda a fé possível a ponto de transportar montanhas, mas não tiver caridade, nada sou. Entre essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Então, eu posso ter muita fé, eu posso ter muita esperança, eu posso tal, mas se eu não tiver caridade, eu não vou conseguir fazer nada. Por quê? Porque a caridade é o amor em ação. Tem uma outra parte aí do Emmanuel que eu vou ler porque não tem como a gente não ler Emmanuel, né? Eu vou ler aqui, vou passando lá, vocês vão acompanhando para não ficar o tempo todo de costas, né? Então, caridade, autor Emmanuel, discografia de Chico Xavier, e o livro que nós vamos encontrar, esse texto, é no Viajor. Caridade é, sobretudo, amizade.
Para o faminto, é o prato de sopa. Para o triste, é a palavra consoladora. Para o mal, é a paciência com que nos compete auxiliá-lo. Para o desesperado, é o auxílio do coração. Para o ignorante, é o ensino despretensioso. Para o ingrato, é o esquecimento. Para o orgulhoso, é a humildade. Para o colérico, é a calma. Para o preguiçoso, o trabalho. Para o impulsivo, a serenidade. Para o leviano, a tolerância. Para o deserdado da terra, é a expressão de carinho. Para o enfermo, é a visita pessoal. Para o estudante, é o concurso no aprendizado. Para a criança, é a proteção construtiva. Para o velho, é o braço irmão. Para o inimigo, é o silêncio. Para o amigo, é o estímulo. Para o transviado, é o entendimento. E ele dá um fechamento dizendo que a caridade é amor, em manifestação incessante e crescente. É o sol das mil faces, brilhando para todos. É o gênio de mil mãos, amparando indistintivamente na obra do bem, onde quer que se encontre, entre os justos e injustos, bons e maus, felizes e infelizes. Porque onde estiver o Espírito do Senhor, aí se derrama a claridade constante dela, a benefício do mundo inteiro. Eu particularmente achei lindo, né? E está aí. Caridade é o amor, sem julgar a quem, né? Como ele diz, né? Ao justo e ao injusto, aos bons e aos maus, a todos, né? Eu não posso escolher a quem eu vou fazer caridade. Vou fazer caridade a você, mas a ele não. Não, errado, né? Todos. Então, Emmanuel sendo Emmanuel, né? Aí o Chico, ele traz aí, caridade é um exercício espiritual. Quem pratica o bem coloca em movimento as forças da alma. É um exercício espiritual. Nós somos seres espirituais. Somos seres individuais. Então, é um exercício espiritual. Questão 886 do Livro dos Espíritos. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Como que Jesus entendia caridade? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. De todos, né? Benevolência para com todos, indulgência para a imperfeição dos outros. Quem os outros? Todos os outros. E perdão das ofensas. Ele não disse perdão de algumas ofensas, de todas as ofensas. É difícil? Ainda é difícil. Nós vamos chegar lá, né? Eu falo por mim, falta bastante, mas eu pretendo chegar, né? Vamos nos auxiliando, vamos nos ajudando, que nós temos condições de chegar lá. Então a caridade é o amor em movimento, né? Caridade é o amor em movimento. E quando nós falamos em virtudes, né? As virtudes são várias. Entre elas, a maior é a caridade. E a caridade é o amor em movimento. Ou seja, eu consigo pensar que a união de todas as virtudes é o amor, né? Jesus disse: amar a teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Amor em movimento. Eu tenho que amar a Deus, amar ao meu próximo, e quando ele disse ao meu próximo, são todos, né? Não é o que só está próximo, são todos. Que é o meu próximo enquanto irmão, né? E amar a nós mesmos. Porque se nós não aprendemos também a nos amar, nós não vamos conseguir amar o próximo.
Se nós não conseguirmos nos amar, nós não vamos nem longe amar a Deus. Que nós temos que nos amar, nós temos que amar o nosso próximo e nós temos que amar a Deus sem limites, sem condições, sem impor nada, né? É o amor em ação, é a caridade. E se nós sairmos daqui hoje pensando que o conjunto de virtudes que nós temos, que nós conseguimos aprender e que nós carregamos conosco das nossas encarnações, elas se baseiam no amor, nós já vamos entender um pouquinho delas. Porque se nós conseguirmos isso, nós ainda não conseguimos entender o amor como nós precisamos. Mas nós temos que entender que nós temos que nos auxiliar e auxiliar o nosso próximo. E quando nós estivermos fazendo isso, nos auxiliando e auxiliando o nosso próximo, nós vamos conseguir atingir um pouquinho do que Deus nos pediu quando nos criou. Há muitas encarnações atrás, simples e ignorantes. E nós estamos estagiando em todos os reinos, né? Mineral, vegetal, animal, e estamos aqui hoje, né? No reino humano, né? Hominal, para estagiar um pouquinho mais. Quais as próximas etapas? Não sabemos. Teremos novas etapas? Sem dúvida nenhuma, né? Eu brinco às vezes que a nossa vida é como um jogo de videogame. Nós vamos passando fases, vamos ficando cada vez melhores, vamos acumulando pontos, e lá na frente vai ter um update, que eu não conheço ele ainda. Vai ter, mas nós não conhecemos. Muitas perguntas que Kardec fez no livro dos Espíritos, no livro dos Médiuns, os Espíritos falavam, não adianta eu falar isso agora porque você não vai entender, né? Então, nós temos que procurar entender cada vez mais e melhor, mas tendo a ciência que nós ainda não temos entendimento sobre o todo. Nosso entendimento é muito pequeno ainda. Mas nós vamos chegar lá, porque nós temos a necessidade de nos tornar pessoas cada vez melhores. E aí Kardec ele vem com esse bálsamo que ele diz, que perguntaram como que eu vou reconhecer o verdadeiro espírita, que eu poderia trocar, nós podemos trocar isso por verdadeiro cristãos, né? Ou verdadeiros espíritos, por que não? Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as más inclinações. Então, todos nós temos más inclinações, mas os meus valores, né, o meu mérito, como foi falado anteriormente, está na minha vontade de domar essas más inclinações, na minha necessidade que eu tenho de evoluir e de olhar para dentro de mim e ver o que eu preciso modificar. Aí nós vamos estar falando de reforma íntima, de transformação moral, né? Que aí é um tema de outra palestra, né? Inclusive a Juliana fez palestra semana passada falando sobre esse mesmo tema. E eu vou me reconhecer como um verdadeiro cristão, um verdadeiro espírita, um verdadeiro espírito que está trilhando o caminho do bem, quando eu conseguir me transformar moralmente. Como que eu vou conseguir me transformar moralmente? Quando eu conseguir domar as minhas más inclinações. Então, uma excelente noite a todos. Muito obrigado pela paciência. Eu sei que eu extrapolei o horário. Próxima vez eu me policio mais. Que nunca nos falte motivação para combater nossas más inclinações, fixando ainda mais nossas verdadeiras virtudes em prol da nossa evolução e do nosso próximo. É isso que nós temos que buscar. Ok? Muito obrigado a todos. Uma boa noite.